Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula. Nós vamos trabalhar nessa aula Sistema Tributário Nacional, mas antes vamos renovar os conceitos, como é a ideia de todo o curso, para rememorar a linha do direito tributário, a linha conceitual. Nós temos a hipótese de incidência, aqui, que é a previsão legal, genérica e abstrata da incidência de um tributo. Nós temos o fato gerador, que é a realização em concreto dessa hipótese de incidência. Ele gera uma obrigação tributária, nós vamos chamar aqui OT ou OTJ, e após o lançamento, que é o procedimento administrativo que vai verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e constituir o crédito tributário, nós temos o crédito tributário. Não sendo pago administrativamente esse crédito, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Posteriormente, vai ser extraída uma certidão de dívida ativa que vai ensejar uma execução fiscal. Relembrando também, nós vimos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que ele traz o conceito de tributo. Ele diz que tributo é toda prestação pecuniária. Quando ele fala que a prestação, ele a coloca dentro de uma relação obrigacional, porque a prestação é o objeto de uma obrigação, pode ser dar, fazer ou não fazer, no conceito clássico de direito civil. Quando ele coloca a expressão pecuniária, ele se refere à obrigação específica de dar quantia certa. Quantia certa. Então, é prestação pecuniária em moeda. Moeda aqui até seria desnecessário, porque já fala em pecúnia, mas é para deixar claro que não pode ser em laborem, ou em trabalho, ou in natura, em espécie. Eu não posso pagar o tributo trabalhando para a fazenda pública, e eu também não posso dar alguma coisa em pagamento do tributo. Prestação pecuniária em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção, não é sanção, ou seja, não é pena. Isso é lógico, porque é uma relação obrigacional, não é pena. Instituída por lei, aqui nós temos o princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa. Atividade administrativa. Ok? Relembrar esses conceitos aqui? Então, tributo é uma prestação que se insere dentro de uma obrigação, portanto, a lei está dizendo isso, é pecuniária, que dentro das espécies de objeto prestacional, nós temos dar quantia certa. Então, ele diz que é uma prestação dar quantia certa, ele diz que é em moeda, o legislador, para dizer que não pode ser pago em trabalho ou em natura, entregando algum bem. Ele fala que não é sanção, que não é pena, que isso é lógico, porque está dentro de uma relação obrigacional, é instituída por lei. Lei aqui em sentido estrito, não legislação, que abrangeria portarias, decretos. Então, tributo ele decorre de lei. Ele é constituído mediante atividade administrativa vinculada. Ok? Fixado isso, vamos para as espécies de tributo. Tributo, está aparecendo aqui, né? Tipos. O CTN, Código Tributário Nacional, ele classifica 3 espécies de tributo. Ele diz os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Depois nós vamos ver cada um desses em detalhes, contribuições de melhoria. Tá? A Constituição Federal, ela acrescentou mais 2 tipos. Ela colocou o empréstimo compulsório, e as contribuições. Então, você tem um conceito triplo e um conceito quinto. O mais completo atualmente é o conceito quinto, que abrange a Constituição Federal. Bem, definido isso, nós vamos ver na aula de hoje Sistema Tributário Nacional. É algo bem simples e de fácil compreensão. Primeiro, nós trabalhamos com o conceito de competência, dá para ver aqui, né? Competência tributária.
O que é isso, professor? Competência tributária é a aptidão para criar tributos dada pela Constituição aos entes políticos. Então, é aptidão, criar tributos. E nós vamos tributos. Então, aqui nós temos o conceito, temos impostos, taxas, contribuições, empréstimo compulsório e outras contribuições. É aptidão para criar tributos, definida pela Constituição Federal, a quem? Aos entes políticos. E a entes políticos, dá para ver aqui, né? Aqui nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o que é competência tributária? É a aptidão para criar tributos, seja impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou demais contribuições, definida pela Constituição Federal aos entes políticos. Tá? Todo tributo tem amparo na Constituição. Tá? Nós temos também uma definição de competência, deixa eu virar a folha aqui que é melhor, no artigo 6º do Código Tributário Nacional, para quem quiser verificar, artigo 6º do Código Tributário Nacional. Ele define a competência tributária como atribuição constitucional para legislar plenamente, tá? Observadas as limitações contidas na Constituição. É a atribuição constitucional para legislar plenamente sobre tributo, observadas as limitações contidas na Constituição, são aqueles princípios que nós estudamos, tá? Uma questão importante a ser fixada: características da competência tributária. Características. Dá para ver aqui, competência tributária, características. Nós vimos que ela é aptidão para instituir tributos, dada pela Constituição Federal e repartida entre os entes políticos. Então, a característica dela, ela é indelegável, ela não pode ser transferida, ou seja, ela é intransferível. A União não pode transferir ao Estado a capacidade de instituir tributo de imposto de renda. Isso não existe. Mas nós vamos ver que ela é delegável. Não a competência, a capacidade de arrecadar e fiscalizar. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, a competência tributária é indelegável, ela é intransferível, ela é inalterável e ela é irrenunciável. Indelegável, ela não pode ser objeto de delegação. Intransferível, não pode ser passada da União para os Estados, ou do Estado para o município, do município para a União. Os impostos que a Constituição atribui ao município são do município. Ele não pode transferir o imposto para o Estado. Ela é inalterável, porque admitir alteração seria como se uma lei ou um ato administrativo alterasse a própria Constituição Federal, porque a Constituição ela define o que é competência de cada ente público. Então, ela é inalterável, a não ser por uma norma constitucional. E ela é irrenunciável, porque está definida na Constituição e não cabe ao agente público dela abrir mão. Nós vamos ver um conceito muito importante, sempre cai em prova, e vai cair na OAB de vocês, e vão encontrar isso várias vezes. Nós estamos vendo competência tributária. Nós vimos que ela é irrenunciável, intransferível, indelegável, inalterável, mas existe um conceito que tem um nome parecido: capacidade tributária. Normalmente ele aparece assim, capacidade tributária, mas o mais certo seria capacidade tributária ativa, porque é dos entes que vão ocupar o polo ativo da obrigação tributária. Aqui nós temos a instituição
de tributos. E a instituição, nós vimos, ela é indelegável, ela é intransferível, é inalterável e irrenunciável. Ela é dada pela Constituição Federal. A Constituição diz quais são os impostos da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A capacidade tributária ativa, ou simplesmente capacidade tributária, ela envolve duas coisas. Ela não cuida da instituição do tributo, ela cuida da arrecadação e da fiscalização. Aqui é instituição, aqui é arrecadação e fiscalização. Aqui é da criação, aqui é do recolhimento. Essa aqui é indelegável, essa aqui é delegável. Querem ver um exemplo do dia a dia? Por exemplo, taxas que a gente paga para esses conselhos de classe, OAB, Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, de Contabilidade. Isso aqui é a função de arrecadação. A instituição dessas taxas foi feita por lei e pelo ente com competência legislativa. Como são conselhos federais, o ente foi a União. Compreenderam? Então, isso aqui é uma coisa que tem que fixar bem. Competência tributária, instituição, indelegável, intransferível e irrenunciável. Capacidade tributária ou capacidade tributária ativa, arrecadação e fiscalização dos impostos, dos tributos. Ok, pessoal? Então, vamos avançar um pouquinho aqui mais no tema. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, veja o artigo 7º do Código Tributário Nacional. É uma lei muito conceitual, de fácil leitura e é um direito agradável. O artigo 7º diz o seguinte: a competência tributária é indelegável. Nós vimos a competência tributária é indelegável. Isso é lógico, porque ela decorre da própria Constituição e ela envolve a instituição de tributo. Sempre bom lembrar isso, instituição pela Constituição Federal, tá? Ela é indelegável, aí ele diz salvo, no artigo 7º, salvo a arrecadação e a fiscalização. E esses são porque eles envolvem não a competência, mas a capacidade tributária. Ok, pessoal? O conceito disso está no artigo 7º do CTN. Vamos avançar aqui. Então, competência, repetindo novamente, é a aptidão para instituir impostos, tributos dada pela Constituição Federal. Nós temos aqui a classificação das competências tributárias. Qual seria? Primeiro é a privativa. Dá para ver aqui, privativa. Primeiro, privativa. Ou seja, é o poder de instituir impostos. Aqui são impostos, espécie de tributo, impostos. Então, nós temos o quê? Nós temos impostos da União. Vamos lá, impostos da União. Nós temos o imposto de importação, nós temos o imposto de exportação, são impostos de comércio exterior. Nós temos o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Nós temos o imposto de renda, já está chegando o prazo. Nós temos o imposto sobre operações financeiras. Nós temos o IPTR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. E nós temos o imposto sobre grandes fortunas. Da União, nós temos mais impostos residuais, que são os impostos que podem ser criados além daqueles já previstos, e nós temos os impostos, o imposto extraordinário ou de guerra. Tá? Então, esses são da União. Uma forma fácil de memorizar esses tributos é que dos estados e dos municípios são poucos. Então, se você gravar os dos estados e dos municípios, os outros vão por exclusão.
Dos estados, nós temos o ICMS, o IPVA, aqui é sobre circulação de mercadorias, aqui propriedade de veículos automotores, e nós temos o imposto de transmissão causa-mortes, alguns chamam ITCMD, ITCM ou ITCMD, tá? E dos municípios nós temos o quê? O ISS, Imposto sobre Serviço, o IPTU e o Imposto de Transmissão Intervivos, alguns chamam ITBI, alguns chamam Intervivos, ITVE, depende do município, vamos chamar ITBI. Então, esses são os impostos. Então, nós temos aqui a competência privativa, classificação das competências tributárias, competência privativa é para instituir imposto. Então, nós temos impostos da União, imposto de importação, exportação, IPI, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, IPTR, imposto sobre propriedade territorial, rural, imposto sobre grandes fortunas. E nós temos mais duas espécies que a Constituição prevê, que são os impostos residuais e imposto extraordinário de guerra. Do Estado nós temos o ICMS, o IPVA e o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. E do município nós temos o Imposto sobre Serviço, ISS, o IPTU e o ITBI, tá? Nós vamos estudar depois em detalhes cada um desses aqui, tá? Só lembrando aqui, ó. Aqui no nosso quadro inicial, nós estamos ainda estudando aqui, ó, hipótese de incidência, tá? Nós estamos ainda nessa figura aqui, verificando agora o Sistema Tributário Nacional, competência tributária, que é a aptidão para instituir impostos, tributos dada pela Constituição, que difere de capacidade tributária, que envolve arrecadação e fiscalização. Beleza, pessoal? Então, nós vimos classificação das competências. Privativa, institui imposto, União, Estados e municípios, ou seja, o Estado não pode cobrar imposto de renda, nem a União pode vir cobrar ICMS. Ok, pessoal? Vamos aqui para o verso. Nós vemos, continuando na classificação das competências tributárias. Classificação das competências tributárias. Nós vimos a privativa, que envolve imposto. Nós temos a comum. O que seria essa competência tributária comum? Ela é tanto da União, como dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Só lembrando aqui, quando a gente fala em privativa, o Distrito Federal ele abrange estados e municípios, tá? Então aqui ela envolve o quê? Taxas e contribuições de melhoria. A União pode cobrar taxas e contribuições de melhoria, assim como os estados e os municípios. Então, é uma competência comum. Nós temos também uma competência tributária especial. Ela envolve, separar aqui, ela envolve empréstimos compulsórios, que é uma espécie de tributo. Ela é privativa da União. Ela envolve contribuições da União, envolve contribuições sociais, estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Nós temos também uma competência tributária residual. É para impostos mais contribuições para a Seguridade Social. Essa é privativa da União. E nós temos, por fim, a competência tributária extraordinária para imposto de guerra. Essa é realmente extraordinária e ela é da União. Então, pessoal,
Na aula de hoje nós vimos a competência tributária. Nesse tópico nós observamos a privativa, que é a capacidade para instituir impostos. Ela é bem definida para cada ente público na Constituição Federal. Nós vimos a comum, que é para taxas e contribuições de melhoria. A especial, empréstimo compulsório União, contribuições sociais, estados e municípios. A residual para imposto e seguridade social da União. E a extraordinária, impostos de guerra. E relembrando, pessoal, para diferenciar, sempre diferenciar competência tributária de capacidade tributária. A competência instituição de tributo e a capacidade tributária ativa é para arrecadação e fiscalização. Era isso, fiquem com Deus, forte abraço.